E aí, o que vocês acham? O Wilker Leão devia ser chamado para integrar o MBL e a missão ou não deveria? Bom, o que talvez vocês não saibam é que essa não é a primeira vez que o Wilker Leão viraliza por confrontar autoridades imbecis. A primeira vez que foi com o Bolsonaro e, inclusive, dessa vez os esquerdistas gostaram muito dele, gostavam do conteúdo dele. E foi lá na época da pandemia. Só que por algum motivo, já naquela época, o Wilker Leão não entrou pro MBL. E a primeira pergunta que a gente tem que responder, antes de responder se ele deve ou não entrar no movimento, é essa. Por que que ele não entrou no MBL naquela época, que foi a época do Derrete MBL, que as coisas estavam um pouquinho complicadas? Por que ele não entrou naquela época e existe essa especulação dele entrar hoje? Eu falo isso porque se o motivo para ele não ter entrado foi uma divergência de ideais, uma divergência de pensamento ideológico, isso aí pode ser facilmente contornado. Hoje no MBL existem pessoas do mais variado espectro político e ideológico que vocês possam imaginar. É claro, não tem nenhum extremista de esquerda idiota, não tem bolsonarista, isso não existe lá. Mas existem pessoas que acreditam, por exemplo, em agenda verde, aquecimento global, essas boiolices, e existem pessoas que são cristãs. Então, tem espaço lá para todo mundo, beleza? Só para vocês saberem. Então, diferenças ideológicas, elas podem ser facilmente contornadas, isso aí é para ser dialogado mesmo, e um movimento grande tende a ter realmente um grande espectro ideológico dentro de si. Mas se ele não entrou por causa de problema ideológico, e se foi porque na época o MBL estava queimado? Bom, então significa que talvez ele seja um oportunista, talvez ele seja uma pessoa que só entra onde ele sabe que vai ganhar. Eu não aceitaria uma pessoa dessa no meu time. E, além de tudo, é perigoso porque o MBL, a missão e etc. vão ter muitas lutas no futuro na qual eles vão estar em desvantagem, tá bom? Em que vai ser difícil lutar. Em que a luta muitas vezes vai ser ingrata. E gente oportunista não presta para esse tipo de contexto. Mas essa gente é muito útil se, por exemplo, tivermos aí campanhas majoritárias e precisarmos de pessoas com projeção para levar o nome do nosso candidato a presidente, a governador, a seja lá o que for. Então aí é preciso lá dentro do MBL se fazer esse cálculo, se o oportunista ele pode ou não ser útil. Lembrando, qual que é a natureza do oportunista? É trair. Então, se o Wilker for um oportunista, eu, sinceramente, não gostaria muito de recebê-lo. Mas isso não foi por oportunismo, nem por divergência ideológica que ele não se aproximou do movimento, mas por disputas e problemas pessoais com alguém de dentro do movimento. Isso aí acontece, isso aí é mais normal do que vocês imaginam. Disputas podem ser resolvidas, divergências pessoais elas podem ser resolvidas. Uma boa conversa consegue resolver qualquer picuinha, qualquer rixa que haja entre as pessoas. Mas algumas coisas precisam ser levadas em conta. Se ele sacaneou e traiu alguém de dentro do movimento, vocês podem saber que ele vai fazer de novo, porque sacana e traíra nunca deixa de ser sacana e traíra. E se ele foi sacaneado e traído por alguém, eu realmente não sei, pessoal. Eu nunca conversei com o Wilker, nunca conversei sobre o Wilker com ninguém. Então, meu conhecimento a respeito dessa relação é zero. Bom, não importa quem sacaneou quem. Perdoar é possível, sem dúvida. Mas quem perdoa tem sempre que lembrar o seguinte: a índole de uma pessoa não muda porque você a perdoou, tá bom? Então, é sempre ideal tomar cuidado com esse tipo de gente. Mas eu não sei se houve alguma traição, se houve alguma sacanagem. Eu não sei por que, que o Wilker não entrou no MBL lá na época que ele viralizou detonando o Bolsonaro. Afinal de contas, ele era um cara de terceira via, tinha tudo para ter entrado no movimento. Mas essas são as questões que têm que ser levadas em conta. Relacionamentos pessoais e o cálculo político da entrada ou afastamento desse sujeito do movimento. É isso que deve ser levado em conta para tomar uma decisão dessas. E tem muita gente querendo levar em conta para tomada de decisão a questão dele com o professorzinho da Federal. E é disso que eu queria falar, porque a quantidade de Bobson dentro do MBL falando isso é um negócio até preocupante. Então vamos a isso. Não é legítimo que o Wilker esteja gravando o seu professor comunista lá nas aulinhas de história da Federal de Brasília, ou Federal de Goiânia, sei lá de onde ele grava aqueles vídeos. Bem,
Quem disse que ele não está certo em gravar, que não é legítimo, adora usar o Instituto do Direito, que é o direito de imagem, para dizer que o Wilker não pode fazer isso porque ele está atacando o direito de imagem, os direitos autorais da aula do professor, como se uma aula estúpida daquela fosse algo que as pessoas quisessem replicar por aí. As pessoas só se interessam em ver a interação do Wilker confrontando toda aquela idiotice. Elas não se interessam realmente pela aula de sandices afrocentristas daquele professor idiota e autoritário. Mas é difícil que as pessoas entendam isso. Então vamos falar um pouco sobre direito de imagem, sobre como que o Instituto de Direito de Imagem ele é usado por gente autoritária e incompetente para tentar calar dissidentes, para tentar calar pessoas que se contrapõem a elas. E isso vai desde professores de federais até políticos do mais alto escalão e também civis. Eu falo civis porque não foram poucas vezes que eu fui confrontado por gente burra e semi-analfabeta que queria me censurar, queria acionar advogados ou qualquer boiolagem dessas para tirar do ar os vídeos em que elas concordaram em participar, sendo entrevistadas na rua em manifestações públicas. Mas o contexto em que elas estavam não é importante. A rua, a manifestação pública, etc, etc, nada disso importa. Importa é que são pessoas incapazes de argumentar, que têm medo da sua incapacidade argumentativa ser exposta, e aí elas querem recorrer ao litígio. A gente vive numa sociedade de hiperlitígio, pessoal. Alguém que goste mais de números, escreva aí nos comentários quantas faculdades de direito existem no Brasil. Eu sei que se juntar todas do Brasil, dá mais do que todas as faculdades de direito no planeta Terra. Então é seguro dizer que o Brasil tem mais advogados do que todo o resto da galáxia. E aí, o que acontece é que esses advogados, em geral, eles estão sempre estimulando a hiperlitigância na sociedade. Porque pessoas que são incapazes de argumentar aquilo que elas acreditam, que ao invés de melhorar sua capacidade argumentativa, elas podem calar os dissidentes usando a força da lei. Bem, o Wilker agora está sendo perseguido por um idiota autoritário que usa palavras bonitas para simplesmente mascarar o seu autoritarismo e a sua idiotice. Fala de direito de imagem, que eu já expliquei aqui, é um esquema que esses sujeitos usam para tentar calar quem eles não conseguem calar com argumentos. Usa também a ideia da liberdade de cátedra, e aí todo doutrinador marxista vagabundo adora usar essa ideia de liberdade de cátedra para ficar usando dinheiro público para incutir lixo na mente de jovens e principalmente para formar uma escória de militantes que não vão agregar em nada para a sociedade. Muito pelo contrário, vão ser eles que vão votar nos políticos do PSOL, vão ser eles que vão manipular a sociedade com mentiras dentro da mídia, em agências de publicidade, etc., que vão tentar manipular a sociedade para aceitar cada vez mais as aberrações que essa turma gosta. E vocês sabem muito bem do que eu estou falando, né? Arranjos bizarros de família, né? Mutilação de crianças, todo esse tipo de porcaria ideológica que essa turma insiste em endeusar é primeiro legitimada dentro da academia. E quando eu falo de academia, eu não estou falando daquele lugar bacana em que as pessoas vão para cuidar da mente e do corpo. Eu estou falando daquele lugar desgraçado em que um monte de degenerados e pederastas se reúnem para ficar validando uns aos outros, e aí eles vão promover o chamado conhecimento científico, que é o conhecimento validado. O que acontece? Imagine que você é um pederasta que quer validar alguma tese social sobre a pederastia, sobre suas preferências bizarras. Aí você vai numa universidade e você apresenta essa tese para outras 5 pessoas, que são 5 pederastas. E aí essa tese ela é aprovada e passa a ser considerada conhecimento científico. Depois você pega essa tese e envia para uma revista cujos redatores são todos pederastas, e aí esses pederastas publicam a sua tese e ela passa a ser considerada conhecimento validado, ciência, ela vai para o jornal, e aí o que acontece? O jornalista, que é outro pederasta, ele vai e publica
Ah, tese de fulano de tal, e já coloca você como um sujeito reconhecido, porque, né, os pederastas já disseram que você é bom. Coloca tese de fulano de tal, comprova que tal ideia pederasta é muito boa para a sociedade. E aí vem o político do PSOL e usa essas reportagens, essas teses, todo esse conhecimento que é produzido para fazer um projeto de lei. E aí, quando eu, que sou um cidadão comum, venho aqui no meu canal dizer que essas ideias são todas uma desgraça, já está pronto o circo para me chamar de inimigo do conhecimento, de inimigo da ciência, de maluco, de negacionista e sabe-se lá mais o quê. Por quê? Porque existe um pipeline de pederastas que está aí para manipular o conhecimento da sociedade e fazer com que as pessoas fiquem cada vez mais burras e acreditem nas ideias cada dia que passam mais esdrúxulas e principalmente nocivas. É claro que isso aí interessa para alguém, né? É claro que alguém ganha com isso tudo. E quem ganha são os principais financiadores dessas ideias. Aí, isso é assunto para outro vídeo, mas você precisa se perguntar, né? De onde vem, que comem, principalmente o que não. Quem são os culpados pela idiotização da sociedade, que é feita através das universidades, da imprensa, quem posta nos parlamentos, porque existe uma organização nisso aí. Você não pode simplesmente dizer que é a ordem espontânea favorecendo a idiotice, né? Querem saber outra maneira como isso aí funciona? Dentro de grandes empresas, o pederasta na universidade, ele vai dar as melhores notas para o aluno que for mais pederasta, que for mais favorável à maluquice dele. E aí o aluno com as melhores notas naturalmente vai ser escolhido para os cargos de liderança dentro das maiores empresas. Afinal de contas, a grande empresa precisa de métodos quantificáveis para contratar alguém. Aí usam as notas, né, de dentro da universidade, as notas que foram distribuídas para algum outro pederasta. E assim a pederastia se perpetua. O Wilker está lá expondo esse problema. Ele está expondo de uma maneira muito tímida, na verdade. Acho que ele poderia ser até melhor nisso.